humano não existe. Vou falar de fatos que consistem em ser o mundo e a linguagem. Nossa linguagem é um emaranhado, confuso. Ela caminha no vazio. Devemos buscar sua clareza, mas antes é preciso que os problemas filosóficos desapareçam. É isso que busca a minha lógica. O resto é misticismo, é poesia. O que não se pode falar deve-se calar. Se houver contradição, nada parecerá estranho. E o que parecer estranho, certamente não deve ser levado a sério. O sentido é um bem precioso, justamente porque nos faz crer que somos razoáveis e que não pensamos tolices. Eu quero crer que, se nós pensamos, temos também boa chance de nós estar transmitindo enquanto falamos. Comecemos pelos signos simples, que são os nomes. Quando eu digo as ruas escuras da capital da Inglaterra, estou lidando com os signos compostos. Mas quando eu digo simplesmente Londres, satisfaço as exigências da simplicidade. O mundo é composto de coisas simples, que são os objetos, e os objetos, por sua vez, formam a substância das coisas. No entanto, apenas pela combinação de elementos, podemos figurar a realidade. É para isso, senhores, que servem as sentenças. Através delas, podemos representar o mundo. Já imaginar? O mundo em palavras. Não é fascinante? Quando pensamos, logicamente, não pensamos e podemos estar falando sozinhos, assim como quem fala com mesas, copos ou comprimidos de aspirina. Quando alguém fala com animais ou plantas, nenhuma pessoa de bom senso estranha, mas admitir que falamos com seres inanimados é algo que serve apenas para reforçar a ideia que se faz dos pobres filósofos. Eu vou contar um episódio que ocorreu comigo que aqui talvez possa aparecer uma anedota, mas que ilustra, né, com muita clareza, como são tênues as fronteiras entre lucidez e loucura. Em meus tempos de estudante, após algumas aulas com Bertrand Russell, eu perguntei se ele poderia fazer o favor de me dizer se eu era ou não um completo idiota. Mas ele pareceu um tanto atônito com a pergunta, eu procurei tranquilizá-lo, dizendo que, caso eu fosse mesmo um idiota comprovado, iria me dedicar à aeronáutica. Caso contrário, me tornaria um filósofo. Embora a minha dúvida tenha persistido até hoje, acabei me voltando para a filosofia. Para o bem ou para o mal daqueles que se debruçam sobre essa atividade suspeita. Senhores, o que eu quis fazer, o que eu sempre quis, foi exorcizar os demônios da filosofia. Nosso pensamento está cheio de proposições absurdas. A pretensa profundidade filosófica está baseada em desengano, na ilusão. Bom, a filosofia não deve servir para disparatar. Chega de tentar definir a alma, a essência, a liberdade, todos esses fantasmas seculares do pensamento. Não somos deuses. O que de fato nós sabemos sobre isso? O que eu quis fazer foi simplesmente esclarecer as coisas. Botar tudo em pratos limpos, cada coisa no seu devido lugar. A única tarefa que restou à filosofia é a análise da linguagem. Se eu quero essa mistificação, o objetivo, por acaso, é encontrar o mundo, contemplar o mundo, basta olhar diretamente as coisas, como fazem os budistas há séculos. Um lago é um lago, uma árvore é uma árvore, uma pedra é uma pedra. Chega de mistificação. A única coisa, a única tarefa que restou à filosofia é a análise da linguagem.
isso eu sempre desestimulei meus alunos ao ensino, à universidade. Achei que eles deveriam se preocupar com outras coisas, com trabalhar no campo. É muito mais estimulante. Você vive em contato direto com as coisas. Nada de pensamentos filosóficos e especulações metafísicas. Não, senhores, eu não acredito em sistemas nem em teses filosóficas. Para falar a verdade, eu não acredito na filosofia. Quero saber de uma coisa? Eu nem mesmo sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu tenho pensamentos sempre me deixam insatisfeito. Passam pela cabeça embaixo. Imagens do dia. Observe. Eu sou um canalha. Um canalha. Lógico, pureza. Como eu poderia me assumir como filósofo? O ofício da filosofia requer uma mente pura, livre de fantasmas. Vejam a minha obra mais conhecida, Tratados Lógico-Filosóficos. É o sintoma de uma loucura. Eu escrevi para exorcizar os meus demônios. Eu acho que é por isso que até hoje ninguém o compreende totalmente. Eu disse aos membros da banca examinadora, não adianta, senhores, não vão entender nada. Tanto não entenderam que ele foi aprovado como tese de doutorado. Vocês chamam isso de obra, de tratado, ondulado, de aforismos obscuros. No entanto, o que eu queria era clareza. Eu trabalhei muito tempo como professor de secundário, mesmo professor primário. É um trabalho importante, sabe? Alguma coisa de muito gratificante. Um exercício de purificação para alguma coisa pelo menos séria, esse trabalho. É algo elementar. Portanto, eu preciso muito desse trabalho. Eu preciso desesperadamente dele. Ao contrário, eu caio, sucumbo diante de meus fantasmas anteriores. Eu não posso permitir que isso aconteça. A carne, as células, nosso sangue podre. Eu sei que eu não seria jamais capaz de fazer. Foram 6 anos lecionando em 3 vilarejos diferentes. No fim, um fracasso total. E ainda acabei processado pelos moradores. Sabe, eu acho que eles não simpatizaram muito com meus métodos de trabalho.
os meus alunos. Façam uma lista das palavras que vocês mais usam na vida cotidiana. Não há nenhum absurdo nisso. O que define a linguagem é o uso que fazemos dela cotidianamente na nossa linguagem, na linguagem de todos os dias. Eu queria descobrir o processo, o mecanismo pelo qual nasce a linguagem. Isolei duas crianças que não tinham ainda aprendido a falar, com uma velha senhora muda. Eu queria ver se juntos as crianças e a velha senhora aprenderiam os rudimentos da linguagem, ou então seriam capazes de inventar uma linguagem própria. Na prática, a única coisa que aconteceu é que as crianças choravam sem parar, e a velha senhora gemia tentando se comunicar. Depois de um certo tempo, a senhora também começou a chorar, fazendo coro com as crianças. Vejam só, tudo que eu consegui foi um dialeto lacrimoso. O que fazer? Infelizmente, a filosofia não tem resposta alguma. Os problemas da vida não se resolvem como se fossem equações do segundo grau. A vida moral do homem não se reduz a modelos explicativos dos fatos. Não há nenhuma regra universal para a solução de problemas desse tipo. Pensar numa coisa dessas é algo totalmente desprovido de sentido. Os problemas da vida só podem ser equacionados e eventualmente solucionados quando o indivíduo se coloca pessoalmente na posição determinada. Eu escrevi no tratado que ética e estética são a mesma coisa. Foi mais ou menos isso que Stendhal quis dizer, outros falavam, realmente, quando escreveu a beleza é uma promessa de felicidade. Eu sempre admirei os poetas, os músicos, então. A casa da nossa família, pequena, transpirava. A família toda transpirava. Meu pai, industrial muito bem sucedido, ele foi um dos homens mais ricos da Europa. Ele gostava de ajudar os artistas, principalmente músicos e pintores. Klimt, que pintou o retrato de minha irmã, gostava de se referir a ele como o nosso ministro das artes. Foi mais ou menos nessa época que Klimt, Schiele, Kokoschka descobriram que a pintura gera seus próprios seres, monstros de imaginação, de cor. Mamãe adorava a música. Meu pai, que era um industrial muito bem sucedido, gostava de ajudar os artistas. Ele reunia todos eles em casa, em festas, em saraus, inesquecíveis. Brahms era um de nossos convidados constantes. O senhor rechonchudo, com cara de Papai Noel, mas intransigente, sarcástico. Era bem próprio dele despedir-se de uma reunião elegante, dizendo: minhas senhoras e meus senhores, se por acaso houve alguém aqui que eu tenha esquecido de ofender, queira, por favor, aceitar minhas mais sinceras desculpas. Clara Schumann também nos frequentava. Quando Brahms estava perto dela, ele ficava exultante, sorria. Como está, minha senhora? Entre, por favor. Minha irmã já vai descer. Se quiser ir ao piano e tocar alguma coisa para mim, por favor, fique à vontade. Eu vou adorar. Mahler também era um dos nossos convidados frequentes. Sempre muito sério, muito elegante, bem vestido. Lá está ele, atrás de seus óculos redondos.
Eu tenho a impressão de que ele não enxerga um palmo diante do nariz. A criada vem entrando com um carrinho de chá. Os músicos todos se reúnem em volta do piano. O salão está cheio. Mamãe sorri, está muito feliz. De repente, Ramos se levanta, inquieto, coçando a barba, uma expressão de insatisfação. Eu tenho a impressão de que ele está em desacordo com Mahler a propósito de uma nota que lhe parece dissonante. Mahler, intransigente, defende sua posição com unhas e dentes. Não, Sr. Ramos, tem que ser assim mesmo. É como na vida. O clima tem que ser quebrado, é algo inesperado, mas que não pode, de maneira alguma, ser evitado. Um homem caminha na rua distraidamente e, de repente, ele é atropelado na calçada. E seus sonhos morrem com ele. Nesse momento, Clara Schumann intervém. Tem a impressão de que ela está ao lado do Ramos. Deus, o sonho sempre prevalece. Ramos quase vai às lágrimas. 4. O pensamento é a proposição com sentido. 4, 0, 1, 4. O disco gramofônico, a ideia musical, a escrita musical, as ondas sonoras, todos mantêm entre si a mesma relação interna afiguradora que existe entre a linguagem e o mundo. Eu estou ao lado de meu irmão Paul. Ele examina uma partitura, olha a notação musical e procura a melodia por trás dela. Penso em todos os signos que representam as coisas e se eles se comportam de maneira análoga à partitura musical em relação ao material sonoro que ouvimos. Será que através dos signos poderemos algum dia ouvir a música das coisas? Meu irmão Paul vê aquilo que eu não sou capaz de ver. Que nota é essa, Paul? Somos feitos da mesma carne, do mesmo sangue, mas temos olhos diferentes. Eu também vejo aquilo que ele não é capaz de ver. Lá fora no jardim, um pássaro cego está cantando. Se ele falasse, eu nada entenderia. Sei que é cego por causa da cor do seu canto. Cor de neblina, né? Eu também não entenderia um leão se ele falasse. Se um tigre sobrevive quando lhe arrancam a pele. Eu posso entender a sua fúria, eu posso imaginar a sua cólera por trás daquele rugido. Mas a sua linguagem permanece para mim um mistério indecifrável. Mal sou capaz de entender os da minha espécie. É tolice imaginar que possa haver um signo que seja capaz de descrever tais realidades. Essas coisas podemos apenas sentir, imaginar. Jamais dizer. Como então transmitir aquilo que sentimos a alguém? Eu adoro o silêncio. O silêncio é alguma coisa como se fosse a música. O silêncio é metade da música. É como um estojo que se abre, ouçam.
O silêncio que está dentro é o segredo. O segredo que nunca é revelado. Eu adoro o silêncio. O que seria do pensamento, da filosofia sem ele? A linguagem é importante, mas ela nos enfeitiça. É por isso que nós vivemos presos a essas armadilhas da razão, a esses problemas filosóficos sem sentido algum. O silêncio, por sua vez, está dentro das coisas. Nós o percebemos no nosso dia a dia, nós o percebemos no fluxo contínuo das coisas, no murmúrio do sangue. Estamos respirando. Silêncio, poesia, música é tudo a mesma coisa. Eu seria incapaz de viver sem eles. A linguagem é fascinante, mas ela é enganadora. É preciso quebrar o feitiço da linguagem. Mas não há nada oculto sobre a face das coisas, nada oculto sobre a face da terra. E se admitirmos, por um instante que seja, que existe alguma coisa oculta, a maneira de um ateu que só admite a existência de Deus, para melhor combatê-lo, de que não serve isso? Que interesse podemos ter em algo que não se manifesta, em algo que não existe? Ora, a filosofia não conclui nada, a filosofia não resolve nada, não elucida nada. Como tudo fica em aberto, não há nada a ser elucidado. Em não havendo nada a ser elucidado, se tudo, por assim dizer, é como é, em tinta clara ou escura, tanto faz, repito, o que está oculto não nos interessa. Não acredito em sistemas, nem em teses filosóficas. O único trabalho do filósofo é acumular recordações para uma finalidade determinada. 4002. A linguagem corrente é parte do organismo humano e não menos complicada que ele. A linguagem é uma roupa que disfarça o pensamento. Éramos 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Margarete era mais bonita, tão bela que eu construí uma casa para ela guardar sua beleza. Adorava baile, festas. Nessas ocasiões, então, ficava ainda mais radiante. Como está o Luiz? Que tal, Ludwig, meu vestido novo? Eu então abandonava tudo que estivesse fazendo, ficava admirando vaga, diante do espelho. Estamos todos posando para uma fotografia da família. Este momento vai se congelar para sempre. Eu tenho 13 anos. Estou chegando em casa no fim de tarde, mas que correria é essa? O que está acontecendo? Minhas irmãs estão chorando, minha mãe também. O que houve? Os criados todos correndo de um lado para o outro. O que foi que houve? Meu irmão Hans acaba de se suicidar em Cuba. Mas em Cuba, aquele paraíso tropical. Gente, isso aqui é uma delícia. Os cubanos são tão simpáticos. Aqui temos o mar, a praia, as ondas, o sol. Os cubanos são afáveis. Sempre com música na cabeça. Essa última noite eu passei a noite toda com um grupo de amigos cantando, conversando,
bebendo ao som dos violões e dos bongos. Então, por quê? Você podia ter sido um grande compositor, um grande musicista. Você desapareceu no meio de um passeio de barco, assim, de um momento para o outro. Ninguém nunca soube o que foi que aconteceu. As pessoas jamais entendem os suicidas. Depois foi outro irmão meu, Rudolf, em Berlim. Sua morte em 1913 foi até notícia do jornal. Repetia essa tragédia. Parecia coisa de cinema. Ele foi a um cabaré enfumaçado e tomou 2 drinks inofensivos. Ei, garçom, traz um uísque aqui para o moço do piano. Ei, pianista, toca uma música para mim. Você conhece isso? I am lost. Então toca, que eu quero ouvir. E aí, enquanto o pianista tocava a sua canção favorita, meu irmão engoliu uma cápsula de ceroneta e desabou na cadeira. Como entender? Em 1918, foi a vez de outro irmão curto se matar, em pleno fronte de batalha. Veja, ele deu uma ordem e a tropa que estava sob seu comando recusou-se a obedecer. Então, se matou com um tiro. Sim. Não? A guerra também estive lá. Eu me alistei como voluntário no exército austríaco e fui feito prisioneiro pelos italianos. Eu vi muita coisa, eu sei como é. Eu jamais vou esquecer aquele soldado espetado no arame, as mãos enlameadas no rosto, vermelho, como se fosse uma escultura sem rosto. Eu queria trazê-lo até mim, segurar em meus braços. Você não falou por ele? Ver se eu conseguia ouvir os seus pensamentos, suas esperanças, sentir tanta repulsa e tanto carinho ao mesmo tempo. Eu olhava para mim mesmo e eu pensava, será que sou eu? Eu mesmo? Ou é o outro? Eu inteiro, eu pela metade, eu verdadeiro, eu falso, eu em escombros, eu em fragmentos, uma tautologia, uma mentira, uma verdade sem nome, uma verdade que dói no corpo todo. O mundo, essas ideologias todas, essas posições, esses fanatismos absurdos, as granadas, os tiros de morteiras, os estilhaços, são apenas a apoteose de um mundo que festeja a sua própria ruína.
O mundo é tudo que é um caso. Caso aqui. Aquele outro tão jovem, estendido na trincheira, como se fosse um verme, com o uniforme todo sujo de sangue, de lama. O corpo dele se dissolveu, derretendo, apodrecendo no meio daqueles pedaços de corpo, aqueles corpos todos. Agora eu compreendo vocês, meus irmãos. Não há como definir a morte. Margaret, o vestido de mar, tão lindo, irradiando esse tom dourado, ganguar. Está meio escuro, mas eu consigo ver. Apesar da pouca luz, eu vejo o reflexo da luz dos seus ombros juntos. Ela parece ter saído do retrato de Klimt. Deixou o retrato em branco. Ele deve ter adorado pintar o retrato de mim agora. Margaret, por favor, fique parada, não se mexa. Imagine, Margaret imóvel, ela que é a própria beleza em movimento. Nunca estamos livres das sensações do tempo. Calvície, repentinos actos de um passado e de um futuro, como se futuro e passado fossem a única coisa capaz de linguagem. O futuro para nós é sempre o presente adiado. O presente que nós não queremos dizer, o presente que nós não podemos, não somos capazes de suportar. É uma delícia cobrir esse presente insuportável com o manto da fantasia, esperando que esse futuro que é sempre o presente que é adiado. O futuro apareça em cores claras, vivas, brilhantes, antes do prazo, coincidiu exatamente com aquele futuro que nós havíamos imaginado, tal e qual, como havia sido, em nossos sonhos, em nossas fantasias, exatamente como é. A lembrança dura. Ela nos arrasta ao abismo. Certo, no primeiro instante, tudo é maravilhoso, tudo é colorido, como se você tivesse tomado um banho de oxigênio líquido. Até o corpo que você amou ressurge diante de seus olhos, vibrando. Por um momento, tudo parece feito da substância inebriante dos sonhos. O seu coração dispara, sai pela boca. Você não está mais aqui. Só que
você a pensar que isso não se sustenta. E aí, de um momento para o outro, aparece a ponta do abismo, ferindo como um osso. Senhores, o abismo mora no fundo de cada lembrança, assim como a morte. Assim como a morte vive dentro dos olhos. Não existe nada mais sólido, mais pontiagudo do que o abismo. Sim, eu sei. Isso parece um absurdo. Isso é algo completamente fora da lógica. Mas o pensamento é isso. A poesia. A lógica nada tem a ver com o bem ou com o mal, com a dor ou com o prazer. Isso está além da linguagem, está fora do mundo. A ética diz respeito ao sujeito apenas. Não o mundo. Se os signos têm e não têm, diferentes entre si, pertencem a uma mesma realidade, com sentidos opostos, não podemos dizer que a verdadeira moral corresponde necessariamente a uma boa ação, ou que, por oposição, uma moral falsa seja decorrência de um erro. Moral verdadeira, ação boa. Moral falsa, ação má. Não. A ética não se mede por esse tipo de critérios. Se os signos P e não P, opostos entre si, podem significar a mesma coisa, isso quer dizer simplesmente que o signo não a nada corresponde na realidade, ele existe apenas em função de uma relação lógica. Vamos a um exemplo concreto, um exemplo bem cotidiano, bem ao alcance de todo mundo. O senhor, qual é o seu nome? Digamos apenas por efeito de demonstração que o senhor se chama Pedro. O senhor é Pedro P. Há mais um Pedro aqui? Não? Ótimo. Assim ficamos livres da possibilidade de aparecer P primeiro, P segundo, e apenas atrapalhar o nosso raciocínio. Digamos também para efeito de demonstração que o senhor se chama João. O senhor é João J. Temos Pedro P e João J. O senhor, João, obviamente, não é Pedro. J é não P. Agora, só pelo fato de o senhor ser não uma coisa, no caso, não P, isso não significa que o senhor não existe. Claro que não. Esse senhor existe, está aqui diante de todos vocês, diante de todos nós. Uma pessoa não qualquer coisa, só porque a gente atribui a ela um valor não deixa de existir apenas por causa disso. Ela existe. Ela existe o tempo todo. Ela continua existindo, ela continua eventualmente, ela continua perturbando, atrapalhando. E não adianta dizer que uma pessoa assim é boa ou má, que aquilo que ela faz, aquilo que ela diz, aquilo que ela executa, as suas ações são boas ou são más, porque a ética não se deixa representar. 6, 4. Não se deixa. Todas as proposições têm igual valor. 6, 4, 1. O sentido do mundo deve estar fora dele. 6, 4, 3.
mundo diferente do mundo do infeliz. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, escrevo, eu não posso ir além disso. Minhas palavras, cada uma das minhas malditas palavras, eu não posso ir além delas. Esquizofrenia pura! Cada um de nós, prisioneiro dentro de seu mundo, cada um de nós, escravo da sua própria linguagem, todos nós fechados nesse círculo. A lógica domina o mundo. E a linguagem me permite dizer isso porque a linguagem impede os erros lógicos. Esta escada irá me conduzir ao topo do meu mundo. Topo o meu mundo. Se eu me tirar daqui de cima, não exprimirei sentido algum, além do meu gesto totalmente insensato. Eu aniquilarei o meu sujeito nos limites deste mundo. Porque o sentido do mundo só pode estar fora dele. A escada é o meu limite. Além disso, escadas podem ser perigosas. O filósofo Moritz Schlick, ele ficou empolgado quando publiquei o Tratado. Ele e aquele grupo de filósofos de Viena que se reunia em torno dele, aqueles cientistas da linguagem, o Círculo de Viena, eles viviam entorpecidos pelo sonho da ciência. Mas a ciência não é a única forma de conhecimento da realidade. Não é, nem pode ser. Eles jamais foram capazes de compreender isso. Adoraram o meu combate. Queriam a todo custo que eu fizesse parte do grupo deles. Mas eu cansei de dizer a eles que em minha obra é muito mais importante do que aquilo que eu disse. É aquilo que eu não disse. Eles jamais foram capazes de compreender isso. Então, uma noite, eu recitei para eles alguns versos de Rabindranath Tagore, um poeta indiano que estava muito na moda em Viena naquela época. A loucura
jogada sublime, quando com um pontapé arrumas a porta e vens pirotear em público, quando, no meio da noite, fazendo caretas absurdas, esvazias a tua bolsa, quando, sem beira nem beira, viajas por caminhos absurdos, brincando com bugigangas, quando em meio à tempestade mais violenta, rompes ao meio unânime, eu te acompanho, minha camarada, embriago-me contigo, entrego a alma ao diabo! Minha nossa, só a minha cara deles. O ciclo de Vieira, de um momento para o outro, transformou-se no círculo de múmias. Weissman olhava para Carnap, que olhava para Schlick, que não tinha coragem de olhar para ninguém. Ele estava vermelho como um pimentão, tentando, sem sucesso, esconder a cara atrás dos óculos redondos. Pobres cientistas da linguagem. Eu acho que foi muita maldade da minha parte. Foi uma experiência mística, um transe místico, inesquecível para eles. Acho que eles jamais se recuperaram disso. Mas eu admirava, tinha um profundo respeito por ele. Veja, certo dia aconteceu o inesperado. Um aluno dele, um rapaz mentalmente desequilibrado, Schlick havia recusado a tese de doutorado do rapaz. Então, num dia, no meio da escadaria da universidade, Schlick foi fulminado por um tiro no rapaz. Qual a lógica? Qual a explicação lógica que nós podemos dar ao acontecimento? Quando os degraus separam a lógica da loucura, foi um acontecimento do mundo, um fato corriqueiro, sem explicação. Só isso. Mais tarde descobriu-se que o rapaz era membro do Partido Nazista. Aqueles canalhas. Por causa deles, eu abri mão de minha cidadania austríaca e me tornei um cidadão britânico. Agora, veja, dizem que Adolf Hitler e eu teríamos sido os colegas de classe no curso secundário. E especula-se que, num trecho do livro Minha Luta, Hitler teria dito que tornou-se nazista devido ao comportamento desleal de um jovem judeu que tinha sido seu colega de classe na escola. E disse que o judeu em questão teria sido eu. Desse jeito, daqui a pouco, vão me culpar como holocausto. Vão dizer que eu sou o responsável pela Segunda Guerra Mundial. Agora, quanto ao assassinato de Schlick, esse crime abominável, a maneira como ele ocorreu, o modo como nós o interpretamos, suas implicações de ordem ética, estética, etc. A razão de tudo isso é indizível. Se uma escada sempre leva a algum lugar. Aquela
levou o pobre filósofo a parte alguma. Eu sou o meu mundo, um microcosmo. E, em verdade, eu vos digo, no princípio era a lógica. Quando eu não estou aqui, a minha mente está. Ela sempre chega antes de mim. Eu gosto de estar aqui. Eu faço chá, caminho entre os bosques, gosto de cortar lenha. Vejam, eu estou aqui na minha cabana e vocês acreditam que eu, de fato, esteja aqui. No entanto, a proposição lógica, estou aqui, é equivalente à sentença que uma proposição é tudo aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Assim, em vez de dizer eu estou aqui, eu poderia perfeitamente dizer isso aqui é verdadeiro, ou então, isso aqui é falso. P, verdadeiro, P. P, falso, não P. Outro dia, algo estranho aconteceu. Eu caminhava pelas árvores coníferas, tudo estava tranquilo. De repente eu vi passos atrás de mim. Olhei para trás. Não vi nada. Continuei a caminhar de volta para casa. E começou a escurecer. Quando eu estava quase me aproximando da cabana, eu vi os passos. Novamente. Só que desta vez, lentos, pesados. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem que imediatamente me pareceu familiar. Eu sabia que eu o conhecia de algum lugar, mas eu não conseguia saber de onde. Então eu parei. Ele também parou. Estávamos a uns 10 metros de distância um do outro. Estava bravo. Muito bem. Ele usava uma jaqueta surrada de marinha, calças largas, botas de cano alto, seu cabelo era desgrenhado, espesso, o rosto assustado, como alguém que tivesse visto um fantasma. De onde é que eu o conheço? Meu Deus, será possível que aquele instante um clarão me iluminou? Eu ouvi um grito agudo, tão desesperado que eu pensei que fosse me arrancar a garganta. Eu mesmo acreditar. Quis me mover, mas eu não consegui mover o único músculo do corpo, como se eu estivesse preso dentro de um sono paranoico. Desta vez eu estou ficando louco mesmo, louco de verdade. A prova de resultado está aqui, diante dos meus olhos, a prova concreta. Eu fechei os olhos com toda a força.
6, 1. As proposições da lógica são tautologias. 6, 1, 1. As proposições da lógica, portanto, não dizem nada. David! O que você quer, David? O que você quer aqui? Eu não posso, David, eu não posso ir passear de barco com você. Você sabe que eu tenho meus compromissos, meus afazeres, meu trabalho. Meu do filósofo, David, não é um homem, não é um corpo humano. Eu acho que era a alma de que tanto falam os místicos. Mas o sujeito metafísico, o limite. Eu sou o mesmo de apenas esses dedos quebrados, a minha linguagem. Seis, 4, 2, 1. Assim como na morte, o mundo não se altera, mas acaba. 6, 4, 1, 2, 1. A morte não é um evento da vida. A morte não se vê. O silêncio. Que não se pode falar, deve-se